Audio Jungle. Fala galera, tudo certo? Aqui ó, tô super feliz hoje recebendo o Tom de Paula para mais um Play de Negócio. O homem é brabo. Ô, gente, eu não tô brincando, eu vou falar uma coisa aqui só para adiantar. É o Sub-20 contra o Sub-48. Tô com 19 não, mesmo. 42. Tô com 19. O homem tá vindo brabo. Ou ele joga toda semana, mano. Eu tô com muito medo. Mas vamos que vamos. Mais uma edição do Play de Negócio para falar sobre algo que eu gosto muito, que se chama inovação, sobre negócio, sobre gestão e tudo aquilo que você que está acompanhando aí, gosta e que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Seja bem-vindo, Tom de Paula, Muito meu irmão. obrigado, Eu machuquei minha mão, velho. Seja Então, bem-vindo. Ele bateu a mão dele antes de começar o jogo pra já dar alguma desculpinha aí, né? Claro, né, gente? Eu queria comentar com você o seguinte, primeiro jogo, lá na Arena Corset, 4-0, eu ganhei dele, e agora, 4-1, desculpa, 4-1, e agora ele quer reverter o placar, Tem certo? que fazer 4 gols aí. E Tá. você falou o negócio do Kaique também, né? Que você tinha falado. Eu tenho que falar um negócio. O Tom tem um freguês muito tradicional. Ele se chama Kaique, joga no time do Cuiabá. O cara é nota 10, mas perde sempre. Aí o Tom falou, Luiz, pega leve comigo aqui, porque senão ele vai ficar com raiva do Kaique e vai ganhar do Kaique online. Kaique, dá uma segurada, irmão. Pode achar que eu vou vingar você. Fica tranquilo, tamo junto. Galera, brincadeiras à parte, Play de Negócio, mais uma edição ao lado do Tom de Paula para falar sobre inovação. O Bravo da Brava, isso mesmo, da Brava, uma consultoria super bacana da cidade de Varginha e que eu tive o prazer de estar ao lado dele no Cessulab. E por isso, como eu sei que ele é um cara fortíssimo, fera, nota 1000, hoje o nosso Play de Negócio é para falar sobre inovação. Bora lá? Bora começar com tudo? Então vamos que vamos. Galera, Tom, vou começar com a primeira pergunta para ver se ele fica leve. Ô Tom, me conta um pouquinho sobre a sua história e pega leve aqui. Tá bom. Cara, eu venho de uma família de padaria, né? De padeiros. Aí, então eu cresci no meio empresarial já, vendo as coisas acontecer, eu sempre observando, mas não fui o cara que gostei de acordar cedo, tá ligado? Eu acordei muito tempo assim, mas eu comecei a trabalhar com 17 anos, né? Depois que eu saí do ensino médio, eu comecei a trabalhar lá com meu pai, na padaria, primeiro de auxiliar de padeiro, depois quando eu tirei a carteira, eu comecei a fazer entrega também. E aí fiz faculdade, né, de publicidade e propaganda. Ai, Jesus, não! E aí eu entrei na faculdade em 2013, comecei a estudar comunicação. Só que na verdade eu queria fazer jornalismo, eu tô ligado que você é jornalista. E era uma parada que eu queria fazer, só que na época era aquele momento que eu não precisava de diploma, tá ligado? E aí não tinha mais curso de jornalismo, e um amigo meu falou, faz publicidade, velho, acho que você vai gostar. E dei uma pesquisada no curso, achei interessante e foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida, ir pra publicidade. Deixa eu voltar aqui pra também não, né? E aí comecei a fazer estágio no Unis, na assessoria de comunicação. Lá, fiquei 7 meses lá. Tem uma curiosidade que eu falo um pouco sobre isso, mas o nome o colégio antigo, né, do Unis chamava Pio 12, né? E aí precisou passar por um rebranding e eu dei a sugestão do nome do Colégio Alfa aí, que é uma das principais instituições aí de ensino fundamental e médio de Varginha. E depois, cara, trabalhei com campanha política em 2014 como designer gráfico, já fui também, mas nunca gostei muito, não tinha tanta habilidade, conhecia a ferramenta, mas não era um negócio que eu gostava muito. E depois comecei a ir pro mundo de marketing digital mesmo. Comecei a ir pro mundo de marketing digital, comecei a estudar, me aprofundar, e aí em 2016 eu coordenei a campanha na parte digital do ex-prefeito Antônio Silva, lá em Varginha também, e aí comecei a trabalhar na Tupã nessa época. Fiquei lá 2 anos e 6 meses, cara. E aí depois da campanha política eu comecei a trabalhar com os clientes lá da agência mesmo. E além da parte de planejamento de redes sociais, de mídias e tudo mais, eu comecei a fazer o planejamento estratégico de comunicação também dos clientes. Aí, enfim, fui trabalhando lá e depois em 2018 eu decidi empreender, que eu já estava entendendo essa mudança, né, que está acontecendo no mercado da comunicação. A gente já estava entendendo, eu sou amigo do Felipe, né, meu sócio, um dos sócios da Brava, desde a época da faculdade. E aí... Tira, goleiro! E aí eu chamei ele para abrir um negócio junto comigo, de consultoria e tal, voltado mais para o capitalismo consciente.
Isso em 2018, velho. E a gente ficou 2018 inteiro incubando a ideia, se preparando, estudando. E eu falava pra ele, velho, a gente tem que aprender, e ele também falava, né? A gente precisa aprender a fazer planejamento, gestão, essas paradas para poder fazer consultoria. E a gente foi lá para São Paulo para fazer um curso de planejamento e tal, e chegou lá, era um tal de design sprint, de metodologias ágeis, mas a gente nem sabia o que era isso, a gente queria aprender planejamento. E aí a gente foi lá e descobriu essas metodologias de inovação, tá ligado? E entendeu que dava para fazer um modelo de negócio a partir do design thinking, as etapas do design thinking, e aí começou todo esse trabalho de misturar os conceitos do capitalismo consciente, né, de transformação cultural a partir do propósito, com metodologias ágeis. E aí que a inovação entrou na minha vida de verdade, assim. Eu sempre fui um cara curioso, mas foi nesse momento que entrou. E aí, de 2019 para cá, já foram... Acho que deve estar chegando perto dos 100, das 100 empresas atendidas usando esse tipo de metodologia. E estamos aí na luta, cara. Depois disso, enfim, antes disso, né? Fiz intercâmbio também, um mês, fiquei lá no Canadá, em Montreal, estudando inglês. Fiz pós-graduação em gestão de negócios e agora estou acabando, se tudo der certo, graças a Deus, o mestrado aí em desenvolvimento regional. Tom, sensacional, história muito inspiradora. Cara, mas você falou uma coisa aí que eu achei super interessante, que é a respeito do capitalismo consciente. Me fala um pouquinho sobre o capitalismo consciente e o que isso muda na realidade das empresas, nesse formato que a gente está aí hoje. O que o capitalismo consciente trouxe de evolução para você nesse processo? Deixa eu tomar um golinho também aqui. Não gole, amor, é a palavra. Cara, é o seguinte, o capitalismo consciente, ele surgiu de um incômodo de um professor universitário lá dos Estados Unidos. Ele é indiano, na real, e ele é pesquisador de marketing e tal. E aí ele se deparou com um dado muito interessante, que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né, da Standard & Poor's lá, a SP500, para quem está acostumado a investir em bolsa de valores aí, o orçamento de marketing dessas empresas era correspondente ao PIB da Índia, velho, que é um país gigantesco, né? Jesus. E aí, esse é um golzinho? E aí ele, cara, quis entender se realmente esse investimento todo em propaganda adiantava alguma coisa, começou a fazer pesquisas das empresas que mais geravam resultado. E aí, depois de um tempo, né, de pesquisa e de livros lançados, ele juntou com o CEO do Whole Foods Market, né, que é uma das principais redes de varejo de supermercado com produtos orgânicos dos Estados Unidos, e fundou esse movimento, né, do capitalismo consciente, com a intenção de mostrar que as empresas que mais davam resultado operacional mesmo, de lucro, eram aquelas que tinham a causa muito clara e que tinham um impacto positivo na comunidade que ela estava presente. E eles começaram a difundir esse movimento baseado em 4 pilares. E aí o principal, né, é o propósito evolutivo do negócio. Então todo negócio precisa ter uma razão de existir. E é como ele fala, né, que é tipo a função do corpo humano, por exemplo, não é a gente se alimentar, produzir células e tal, a gente faz coisas muito maiores que isso. Assim, mas o corpo humano ele precisa de tanto de glóbulos vermelhos, né, de se alimentar para sobreviver, mas não é a função do ser humano. A empresa é a mesma coisa relacionada ao lucro. Você tem ali, né, o lucro como algo que vai sustentar a empresa, né, parar de pé, pagar os funcionários, ter um investimento para crescer, mas não pode ser o objetivo final do negócio. Tem que ser algo maior, tem que ser essa causa, esse propósito. E aí, para dar um exemplo, né, eu estava até dando esse exemplo. Tô tocando bola aqui, gente. Tô tocando bola aqui para poder dar uma aliviada, porque o homem é brabo demais. Eu tô normal, você viu? Eu não tô nem atacando direito. Eu tô com medo. E aí, cara, um exemplo, né, a Gerdau. A Gerdau é uma empresa centenária aí, eles têm um propósito que é empoderar pessoas que constroem o futuro. E desse propósito se torna decisões estratégicas aí para integrar todos os stakeholders, né, que é o segundo pilar do capitalismo consciente, fazer essa relação de ganha-ganha e não de perde-ganha com os fornecedores, com a comunidade, com os funcionários. Não é eu espremer o meu fornecedor o máximo que vou conseguir lucrar. É como é que eu ajudo o meu fornecedor a ganhar mais dinheiro, ter mais clientes, poder investir no negócio e abaixar o preço dele para ter, né, uma escala maior. Esse é o segundo pilar. Tem o terceiro pilar, que é a liderança servidora, que o líder ele precisa ser servo do propósito do negócio, não do próprio ego. Ele não pode colocar o ego dele acima dos interesses e da razão da empresa existir. Ah, gente, entra bola.
Ô, Tom, tem que continuar, ué. O Tom parou na hora que eu tô atacando, pode não, ué. Eu tô concentrando aqui na defesa, cara. E aí, velho, o quarto pilar é a cultura responsável, que assim, além dessa parte de liderança, o que vai garantir que a empresa é realmente diferente é a cultura que ela tem, tá ligado? Tem aquela frase do Peter Drucker, né, que a cultura come estratégia no café da manhã. Então, a cultura é que vai garantir que o propósito ele realmente é um exercício dentro da empresa e não é só uma frase bonita na parede. Então, o Catálise Consciente ele é baseado nesses 4 pilares. E aí tem questões, né, financeiras, os estudos lá, e aí dá para até colocar no vídeo depois, tem os gráficos lá que mostram que o retorno, né, no médio e no longo prazo chega a ser 4, 5 vezes superior de uma empresa consciente comparada com uma empresa que pratica aí o capitalismo tradicional. Aí. Graças a Jesus. Vamos, gente, vamos continuar a conversa, Tom. Não pode parar, não. Respondi a pergunta. Ô, Tom, deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, muito legal. E quando a gente fala a respeito de propósito, como que isso na prática funciona? Como que as empresas estabelecem, criam seus próprios propósitos? E principalmente criam essas estratégias para que isso de fato funcione? Cara, o propósito a gente fala, a gente não cria propósito, a gente emerge. O propósito da empresa ele já existe desde o momento que ela foi fundada. Tem que saber se todo mundo, tem que entender se todo mundo está sabendo que esse propósito existe e está alinhado com ele, mas ele tem que se transformar em decisão estratégica. E para continuar nesse exemplo da Gerdau, né, não foi... eles não começaram essa transformação cultural a partir do propósito logo de cara. A Gerdau é uma empresa de 1901, véio, começou com uma fábrica de pregos e eles só foram ter esse trabalho de propósito em 2014. Então, 113 anos depois que eles foram fazer essa transformação cultural. E aí, como que isso vira decisão estratégica? Né? No caso da Gerdau, eles tiveram, né, a descoberta de que o propósito é empoderar pessoas que constroem o futuro e eles começaram a tomar algumas decisões estratégicas. Um exemplo, era uma empresa muito departamentalizada, então várias salinhas, sabe? Aquela estrutura bem tradicional e clássica de empresa, né? Aquela arquitetura, um monte de salinha, que você não conseguia conversar com as pessoas direito, né? Pra você falar com o diretor, você precisava ligar para a secretária dele, que às vezes passava, às vezes não, a comunicação ela era muito burocrática. Então eles quebraram, né, e fizeram esses ambientes mais compartilhados, quebraram as paredes internas aí do escritório e começou a ter gestão à vista, os times integrados, para dar essa sensação de unidade também dentro da empresa que é gigante, né, porque geralmente os setores começam a competir entre si. Então essa foi uma decisão estratégica, um exemplo prático. Um outro exemplo é a questão de atração de talentos. Antes era muito mais aquela questão de QI, quem indica, do que você atrair as pessoas que realmente são competentes para esse negócio. Então, o processo de atração, de contratação de pessoas mudou a partir do propósito também. A parte social, dá um golinho aqui. Dá um golinho, dá um talento. A parte social, né, na verdade, ambiental, né. Hoje a Gerdau é a principal recicladora de sucata da América Latina. Então, eles transformam a sucata, né, o minério, de novo em matéria-prima. Eles investem mais em tecnologia também para construir o futuro, que antes tinha muita metodologia e tecnologia mais tradicional do mercado. Então vira decisão estratégica dessa forma. Mas para dar um exemplo mais próximo, né, também, no nosso caso, né, a primeira empresa que a gente fundou, eu com o Felipe, né, a Merim, o nosso propósito era fazer do capitalismo uma fonte de inclusão e sustentabilidade, uma pessoa e uma empresa por vez. Como é que a gente fez isso na prática no começo? Os primeiros clientes que a gente tinha, quando eles assinavam um contrato ali de 6 meses ou 12 meses, uma parte dessa mensalidade era destinada para a formação de um jovem auxiliar administrativo, um jovem de situação de vulnerabilidade social, né, uns projetos lá que é do meu bairro, até onde que eu gravei lá o videozinho de teaser. A gente capacitou 4 jovens lá que tinham 15 anos no projeto social com o dinheiro dos nossos clientes, assim, com a receita que a gente tinha. Os 4 formaram em auxiliar administrativo pelo ICC, né, que é uma escola respeitada nessa parte de ensino técnico lá em Varginha, acho que tem em Três Corações também. Então, na prática, assim, isso acaba gerando diferenciação, porque a gente é coerente, né? A gente não podia querer levar também metodologia de capitalismo consciente para as empresas e não fazer nada. Ô Tom, agora me conta uma coisa. Tem muita empresa que está com discurso de socialmente responsável, etc., e que está fazendo disso apenas de marketing? A maioria. A maioria, Tom? A maioria, cara. Porque é muito fácil falar, né, velho? Principalmente na rede social, você colocar no outdoor que você é diverso, que você respeita, que não sei o quê.
mas na prática nem sempre vai acontecer assim. Porque precisa de ação e de rotina, não pode ser pontual, precisa fazer parte da cultura do negócio, né, como eu falei. Precisa ter isso como mensurar e dar exemplo, não adianta só falar. Falar até papagaio fala, né? Então você precisa dar o exemplo, provar que isso é real mesmo no teu negócio e não um negócio que você está só comunicando, mas a maioria só comunica, assim como tudo, né, dentro de rede social, assim, a galera tá mais pelo like, né, pelo engajamento, do que por realmente fazer algo concreto. Ô Tom, deixa eu te fazer uma pergunta, e nessa pergunta eu queria que você deixasse eu fazer o gol. Olha o gol, gente! Nossa senhora, meu Deus do céu! Ei, Jesus! Umas alterações. Vai fazer a alteração. Gente, o Tom vai fazer a alteração, mas na pergunta de agora, o bicho vai pegar. Ó, ele falou o seguinte, que eu achei super bacana. Muita empresa fazendo marketing e muitas das vezes não cumprindo aquilo que tá falando, colocando lá um monte de outdoor, colocando não sei que, missão, é isso ou aquilo, só para ficar bem na fita. É isso mesmo, né? Isso. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta importante. Vocês montaram uma consultoria na área principalmente de inovação. Nós falamos que iríamos falar muito sobre inovação. Você considera a inovação fazer com que o propósito de fato aconteça e fazer principalmente com que esse propósito possa ser compartilhado com as comunidades, fazer com que a empresa seja diversa, correta e, acima de tudo, plural? Cara, não sei se eu considero inovação, eu acho que eu considero uma obrigação, porque isso deveria ser algo presente em todas as empresas, sabe? Assim, acho que é lógico que vai ter um monte de empresas que tá só para ganhar dinheiro, mas quando o foco é esse, isso vai acabar, você vai tomar decisões que interessam mais o bolso do que qualquer outra coisa. Em alguns momentos, principalmente em momento de crise, é que você vê como a empresa ela realmente é, né? Quando tá vendendo, tá com dinheiro em caixa, aí é sempre uma maravilha, né? Mas agora quando começam a aparecer os problemas é que a gente vê como que a empresa lida e aí que o propósito direciona. O propósito ele serve nesse momento. Mas pode ser considerado uma inovação quando você consegue engajar principalmente internamente. O propósito ele é uma ferramenta de engajamento interno também. Quando você tem um alinhamento de valor entre todos os colaboradores, todo mundo sabe para onde que o negócio está indo, eles vão começar a se envolver mais com o negócio, eles vão começar a dar mais sugestão, eles vão começar a serem ouvidos também, é importante. E esse é um trabalho que a gente faz, né, também dentro da Bravo, um pedido. Tá, Jusão. Chama o VAR. Não tá fácil, não. Olha lá o VAR, ó. Ó, eu quero ganhar, mas não pode ser roubado. Aí, ó, falei bonito, hein, pô, tá louco. Mentira, flamenguista. Enquanto corintiano ainda. Fala isso pro José Roberto Wright. Mas... Olha pra você ver, o negócio tá ficando complicado, gente. O negócio tá ficando complicado. Brincadeira à parte, bora lá. Ai, acho que eu tô impedido também. Mas de fato, ô, Tom, eu acho que essa... Ah, não, eu tava impedido. Tava, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas, ó, só pra finalizar o assunto, a gente faz laboratórios de ideias dentro das empresas, por exemplo. Que é um trabalho de inovação, mas ele é um trabalho de cultura também. Você coloca um sistema de escutativa para os funcionários, para que eles possam dar as opiniões deles. Só que não só a opinião, a gente ensina como transformar a opinião em um plano de ação, realmente. Então isso parte do propósito, parte do direcionamento estratégico, e a gente consegue ter esse motor de engajamento. A gente tem feedback, né, sobre isso de clientes, e aí a inovação vai acontecendo, que ela pode ser em 3 níveis, né? Ela pode ser incremental, quando você faz uma coisa de uma forma melhor do que você estava fazendo, e aí reduz custo, aumenta a margem de lucro e etc. Mas existe a possibilidade também do colaborador se identificar tanto com o negócio que ele quer desenvolver um novo projeto dentro da empresa e isso vai acabar virando uma nova fonte de receita. Olha! Cavalinho ele! Virou uma nova fonte de receita. Deu vantagem, eu perdi a bola e não aconteceu nada, né, Juizão? E aí... Tô vendo, fiquei revoltado com o juiz agora. E aí, cara, tipo, existe essa segunda possibilidade, né? O segundo horizonte de inovação é a geração de novas fontes de receita. Então, isso tudo também parte do propósito. Porque o propósito do negócio, ele vai além da atividade principal do negócio, ele é a maior. Então, no caso da Gerdau, empoderar pessoas que constroem o futuro. Tudo que envolver construir o futuro pode ser negócio para a Gerdau. Então, o propósito, ele dá esse direcionamento também. E para as empresas, isso pode ser em formato de novos projetos, novos serviços. E esse é o ponto. Ou a própria disrupção do negócio, né? E aí já era que eu peguei de novo. Ah, faz o gol, gente! Não vai dar! Não vai dar!
Eu não jogo mais. Gente, eu gostaria de fazer aqui, mandar um abraço pro Neto. Não tem nada a ver com o Neto, não tem nada a ver com o negócio nosso aqui, gente. Brincadeira à parte. Bora lá, continua, Tom. Perdeu o tom. Ô, gente, ele perdeu o tom, porque eu vou te contar um negócio. Comentário desse aí não tem lógica. Ô, Tom, mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é super importante. Eu acho que nesse formato que a gente está conversando, essa cultura do ganha-ganha, cara, por muito tempo a gente viu as pessoas falando muito a respeito... Ô, goleiro, fez gol. A gente viu por muito tempo aquele conceito de que... 4x0, já empatei o que você tinha falado. Não, 3. Ainda tô na frente, tá? Dá uma segurada. Só para vocês poderem entender uma coisa fundamental. Por muito tempo a gente viu aquele conceito de que para fazer bons negócios eu tenho que ter um vencedor. E aí a gente fala muito a respeito da cultura ganha-ganha, que não tá acontecendo aqui no videogame. Mas tudo bem. Me explica um pouquinho aqui sobre... ganha e ganha. Ganha e ganha, né? Me fala um pouquinho sobre essa questão, porque eu acho que é fundamental a gente entender um pouco sobre a cultura do ganha-ganha. E aí eu falo também a respeito do próprio colaborador, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, a boa negociação é o que importa. Afinal de contas, se eu fiz uma boa negociação, tá tudo certo, eu ganhei, meu colaborador perdeu, meu fornecedor perdeu, meu cliente acabou, entre aspas, perdendo. E aí a gente cria uma relação que não é tão saudável assim. Me fala um pouquinho sobre isso. Cara, é porque assim, essa é uma visão, eu sei que você está falando isso para introduzir um assunto, mas de curto prazo. Porque daqui 6 meses seu colaborador pode pedir para sair, aí quem está perdendo é você, às vezes um talento. E o fornecedor ele pode quebrar se você espremer ele, e aí você não vai ter mais um fornecedor, e às vezes você vai ter que contratar um outro fornecedor que cobra 2 vezes mais caro do que o teu fornecedor cobrava, e você acabava pedindo para ele... Pronto, 4x0. Acaba pedindo pra ele... 4x0, gente, vai pros pênaltis. Beleza? Valeu. Acabar cobrando 3 vezes mais caro do que o outro fornecedor quebrava. Então, assim, o ganha-ganha... É pedido? Oh, que beleza, gente. Aqui, ó. Ganha-ganha, empata. É uma visão de longo prazo que você está tendo. E aí um exemplo interessante disso é a reserva, né? A gente estava brincando no começo ali, mas a reserva, ela sempre optou por produzir nacionalmente as roupas, e é muito mais caro. Só que isso gera um impacto local muito interessante, ele poderia pagar muito barato na matéria-prima vindo de fora, né, principalmente lá nos países asiáticos, onde a produção às vezes tem umas condições subhumanas de emprego e tudo mais, e ele opta por aqui e ele investe no fornecedor. Aí ele investe na tecnologia, às vezes ajuda um fornecedor a comprar uma nova máquina, uma nova parte, né, do processo produtivo ali. E ele não vai produzir só para reserva, ele vai começar a produzir para outros clientes. Ó, o Luiz tá fazendo cera, velho. Ele vai começar a produzir para outros clientes e aí, com o tempo, ele vai conseguir abaixar o preço de custo dele. Mas aí você ajudou uma comunidade a se desenvolver, a gerar emprego. Então, a visão de ganha-ganha é essa. Eu posso ganhar e a outra parte pode ganhar, porque o mundo só tá do jeito que tá, com tanta coisa errada, por conta dessa visão gananciosa, de querer, né, sempre eu tenho que ganhar, eu tenho que levar vantagem em alguma coisa. As coisas não podem acontecer na minha cidade sem que eu leve algum benefício sobre isso, porque eu acho que eu mando na cidade. A gente sabe que todas as cidades funcionam dessa maneira em algum ponto. Principalmente aqui na nossa região, que é uma estrutura um pouco mais colonial e etc. Então, a visão de ganha-ganha é quando você pensa no todo. Você pensa que realmente, se o meu fornecedor ganhar, ele vai ter uma matéria-prima de mais qualidade. Se meu colaborador ganhar, eu vou ter uma pessoa mais motivada a propor novas questões. Se o meu cliente ganhar, eu tenho um cliente mais satisfeito, que vai comprar mais de mim, ao invés de eu tentar passar meu cliente para trás. Se o meio ambiente, né, ganhar de alguma forma, eu tenho mais tempo de vida na Terra. Então, meu filho, a minha filha vai viver num país com clima agradável e não sendo, né, cada vez mais quente aí. Então, o pensamento é esse, cara, de longo prazo. Quando você tem uma decisão de curto prazo aí, você pode parecer que tá ganhando, mas no final tá todo mundo perdendo. Ô Tom, olha que assunto bacana. Sabe o que eu ia falar? Eu ia brincar assim, gente, patrocinador, quero agradecer, reserva, patrocina nós. Não, cara, o Play de Negócio tem patrocinador local. Top. Então eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, Colégio União. Cara, o Colégio União acreditou muito no projeto desde o início do processo. Sou muito grato por tudo isso. Trek Tour. A turma e a equipe do Lidera Lab, do meu amigo Eric.
Ó, os Esse caras... foi meu chefe na Tupã. Tá vendo aí? Tá vendo? E aí a galera pensa em concorrência, não tem concorrência não, os caras são parceiros nossos, estamos juntos nessa jornada, Contabilidade São Tomé, parceria top, danado, sim, os caras são fera, Você são não vai fera. atacar não? Não, tô tocando bola ainda. Ó, eu não posso esquecer de agradecer os restantes, né? Que não são restantes, são os caras que fizeram esse projeto acontecer de fato. Ó, Elegance, eu sempre brinco, né? Elegance responsável por essa arquibancada, velho. Você imagina você fazer uma arquibancada no interior feito Três Corações, que todo mundo desmerece, fala, não tem isso aí não. Os caras conseguiram fazer isso acontecer. Não, nós conseguimos graças a empresas incríveis feito Elegance. A Duni, uma startup de Belo Horizonte, isso mesmo. Os caras são feras demais, nos patrocinaram e eu achei super, super, super bacana. O pessoal da Duni é nota 1000. E não para por aí. Muita gente acreditando no projeto do Play de Negócios e eu tô muito feliz com tudo isso. Sou muito grato. Ó, inclusive, Tom, tá aqui, ó. Não pode esquecer, todos os nossos patrocinadores estão aqui. Duni, Lidera Lab, São Tomé Contabilidade, Elegance, Trek Tour e Colégio União. Gratidão por vocês terem acreditado na gente. E vou contar uma coisa para vocês. Se por um acaso a reserva quiser nos patrocinar, pode patrocinar pro próximo ano, porque esse ano nós estamos fechados com a comunidade local. Aí, Eu tô falando, você faz gol, senhor. É lógico. Ah, ô gente, não tô dando conta disso não, hein. Você não queria 4x0? Toma. 4x0, vai pros pênaltis. Calma, vai pra decisão de pênalti. Ganhei 4 lá no Corsete, agora tô jogando aqui. Alô, Kaique! Anotou aí, irmão? 4x0 lá, 4x0 aqui, vai pros pênaltis. Calma que vamos dar uma segurada, você vai selecionar pra ir pros pênaltis, tá? Fechou, tá tá tranquilo. bom. Mas vamos continuar aqui nosso bate-papo. Ô, Tom, Ainda dá tempo de fazer 5. eu acho o Tom um cara espetacular. Cada dia ele tá com o cabelo de um jeito e eu acho super bacana. E vou mandar um abraço também pro Filipinho, pro Gustavo, da turma da Brava, que eu tenho muito carinho, que eu não preciso nem falar, né? Isso aí é bobagem. E eu não vou nem ficar falando, eu tô segurando a bola aqui pra ver se fica 4x0 mesmo. Ô Tom, deixa eu te fazer uma pergunta. Misericórdia, Deus. Pato, pênalti. Nós vamos decisão de pênalti. 4x0 aqui, 4x0 lá. 4x0 lá. Mas eu quero conversar um pouco mais com você sobre algumas questões importantes. Me conta uma coisa. Cabelo cada vez de um jeito. Você não acha que as pessoas estão ficando todas iguais? Inclusive dentro das próprias empresas, tendo o mesmo comportamento, seguindo as mesmas questões. E a gente está perdendo um pouco dessa identidade. E a gente está fazendo com que todo mundo repita, digamos, vou falar assim, né? Todo mundo com o mesmo rosto, com os mesmos comportamentos. E aí a gente acaba perdendo um pouco dessa criatividade, da inovação. Onde que começa a inovação dentro desse processo? Cara, eu tava até, antes de vir pra cá, né? Tava ouvindo músicas e tal, e eu tava ouvindo uma música do Criolo que eu gosto muito, que é Ainda Há Tempo, e aí tem uma frase que ele fala, as pessoas não são más, elas só estão perdidas. Então eu acho que tá todo mundo meio perdido, assim, cara, de crise de identidade geral mesmo, sabe? Aí tem que ser pra trás aqui. E assim, o que acontece, a inovação ela vem de perspectiva diferente, que é você olhar um problema de uma forma que ninguém tá conseguindo enxergar. E isso vem do repertório, tipo assim, de onde você cresceu, de onde você veio, o que você estudou, o que você gosta de ler, o que você gosta de ouvir, o que você gosta de assistir. Pessoas. Ô Tom, mas fala pra mim aí, você viu essa questão do Joel J, que saiu alguns comentários a respeito disso? O problema, cara, de criatividade, dessa perspectiva, assim, é que na internet a galera quer mais parecer ser do que realmente ser. E aí esse exemplo do Joel J, né, acabou saindo uma notícia aí hoje, né, de que parece que ele nunca foi da seleção brasileira de natação, ele nunca ganhou competição nenhuma, não tem recorde nenhum, né, tem até algumas nadadoras aí que são de Olimpíadas, de Jogos Pan-Americanos, medalhistas, que falaram sobre essas questões. Então, assim, o que mina a criatividade não é só isso, né, mas começa na escola, cara. Essa questão de criatividade, porque quando você está na escola, você entra, você tem ali um gabarito para você ir respondendo o tempo todo na tua vida. Você não é estimulado a pensar, você é estimulado a decorar. E aí como é que você vai ser criativo se você não pensa por si próprio? Você tem que só ficar decorando fórmula e etc. Quando a criança ela chega na escola, ela quer ser astronauta, ela quer ser bailarina, bombeiro, quer dominar o mundo. Com 17 anos, na hora que você tem que escolher a tua profissão, você quer só que acaba e não quer fazer mais nada, tá ligado? Você não tem mais perspectiva de futuro, que acabou tudo. A escola ela vai minando a tua criatividade o tempo todo. E isso para a inovação, né, é importante, você conseguir enxergar os problemas de uma outra visão. E você só vai ter uma outra visão se você tiver um repertório diferente do que as outras pessoas
Tem. Então, se não tiver esse repertório, você não vai conseguir pensar de uma forma que seja alternativa ao que existe hoje de padrão. E aí, a inovação ela vai acontecer de forma superficial, nunca profunda. Você não vai conseguir disruptar nada com um pensamento linear ou que fazendo, né, apenas fingindo, como é o caso do George Jobs. Só que ele conseguiu os resultados dele, né, a partir desse negócio. Ô Tom, eu gosto muito dessa questão da criatividade, né? A gente aprende na escola a ter uma única resposta. Só existe uma resposta certa, né? Só existe aquela resposta certa, nesse formato, tem que ser desse jeito. Aí o cara fica 17 anos desse jeito, 18 anos, depois ele tem que pensar diferente. Exato. Cara, eu te treinei a pensar de um jeito único, agora você quer pensar diferente como? Então, exatamente. O clássico é a fórmula de Bhaskara, né? Todo mundo fala sobre isso, eu não uso a fórmula de Bhaskara para nada. Dá para usar para um monte de coisa, só que você não é ensinado a ter aplicação prática durante a tua vida na escola. vou pedir aqui o apoio de quem tem muita manha. Perdão, gente, eu não sei para que serve logaritmo até hoje. Se alguém puder me dar a manha aí, pode me falar a respeito de logaritmo que eu vou ficar satisfeito. Eu não vou falar que não serve para nada porque eu não sei. Então, assim, é por ignorância minha, tá? Mas vamos lá. Ô, Tom, eu falo muito a respeito de inovação, já que a gente falou a respeito desse assunto. Como que eu trato inovação aqui, que eu acho que é super bacana? Inovação, para mim, é transformar algo complexo em algo simples. Como que você vê a inovação aí? O que é inovação para você na prática? Cara, na prática, é fazer acontecer, velho. Eu acho que é isso. Porque inovação com muito recurso, principalmente, é muito fácil. Quando você tem dinheiro sobrando para fazer, orçamento milionário. E o brasileiro, ele é bom da outra parada, né? Que é você não ter recurso nenhum e você conseguir achar a resposta, seja para dar conta de fazer a compra do mês e não passar fome durante o mês até outro dinheiro pingar, ou fazer o negócio acontecer do zero, assim. Então, na prática, para mim, inovação é fazer acontecer, independente do que seja esse significado de acontecer. Mas se a gente for trazer para termos mais técnicos, entra em 3 fatores, né? Entendimento do comportamento humano é o primeiro, né? Então, assim, se a inovação ela não serve para melhorar a forma como que as pessoas estão vivendo, ela é apenas uma invenção. Ela pode ser legal, mas ela não vai ter um resultado interessante, né? Então, o segundo fator é o uso inteligente da tecnologia, e tecnologia não é só digital, né? Tecnologia é tudo aquilo que vai facilitar a vida das pessoas. E por último, geração de resultado, né? Emissão de nota fiscal mesmo, quando a gente fala de negócio, né? Se não for para gerar dinheiro ou diminuir custo, diminuir gasto ou diminuir tempo, é só uma passagem, é só uma atividade a mais ou uma diversão, tá ligado? Nossa, na prorrogação o cara quer meter um gol, mano. Brinca não. E então, assim, inovação para mim na prática é fazer acontecer com os recursos que você tem. E isso o brasileiro ele é mestre. Show de bola, gostei muito. Tom, cara, tô muito satisfeito de ter recebido você aqui no Play de Negócio. 4-0 lá no Corset, aqui 4-0, então assim, a gente veio pra prorrogação, 0-0 agora, pode olhar, filma pra mim fazendo favor ali, time, filma pra mim quanto que tá o resultado, peguei o cara mais viciado, sub-20, e eu sou sub-42, negócio brabíssimo, e tá empatado. Tom, se você fizer gol, eu vou ficar muito chateado com você, e você não vai fazer essa gracinha eu só tô tocando comigo, tá? bola, pô. Mas vai tocando bola aí de leve. Ô Tom, me conta outra coisa super importante. Quais são os próximos passos do Tom pro futuro? Cara, isso aí é um assunto polêmico, hein? Mentira. Mas eu tô terminando minha pesquisa de mestrado, né, em afroempreendedorismo. Eu estudo o ramo da estética específico, né? Então, galera que é barbeiro, transista, cabeleireiro, maquiador, como é que fala? Esteticista mesmo, né? E tô com um conteúdo bacana sobre isso aí. E tem um negócio interessante que vai começar a acontecer, isso aí é novidade nova, que a gente vai liderar a unidade da CUFA em Varginha, da Central Única das Favelas, em Varginha, eu, o Felipe e a Natália, também do Unis, sabe, a líder de diversidade. Então a gente vai começar a ter algumas ações de impacto social aí na nossa cidade, na nossa comunidade. Quero levar bastante coisa para minha quebrada lá.
E é isso, vamos começar a participar aí da CUFA, que é tipo chegar na seleção brasileira. E eu tô na categoria de base agora, vamos ver se um dia eu chego na principal. Olha que bacana, gerar impacto com inovação, começando dentro de casa e depois compartilhando para a vizinhança. Isso sim é inovação, não é não? Exatamente. É inovação na prática, não é mesmo? Exatamente, o que eu tô focado é inovação, principalmente focado em impacto social, cara. Então a minha pesquisa de mestrado, ela é para isso, né, pra gente conseguir... É quadrado, tá? Não, tem a mãe, filho, que é respeito, pai. Peguei. Tá defendendo alguma coisa? Oi? Esse aqui, ó, é o... Ai, nossa. É o de cá, é. Tá. E... Gente, fica tranquilo que eu tô firme, tá? Ah, é o outro, na verdade. É esse aqui. Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui é o que faz o quê? Ele defende. Esse aqui você direciona pro chute e esse aqui pra defender. Ah, entendi. Tá vendo aí, galera? Ai, não, vou chutar pra Zé fora. da manga. Nossa. O que eu tava falando mesmo? De inovação, né? Impacto social. É Então, isso. cara, o que eu tô estudando, né, profundamente, é um modelo de negócio mais sustentável, a cadeia produtiva, na verdade, inteira do mercado da estética, e como é que chega crédito para essa galera, principalmente, né? Então, muito bom. Balançou a rede, pai. Anota aí, pai. Não era isso que eu queria fazer. Falei que os humilhados serão exaltados. Vamos falar de inovação então, filho. Bora. Vai lá. Aí. Bora. Cara, e aí assim, a minha pesquisa é para como que a gente pode trazer crédito, incentivo, para que esses empreendedores consigam... Não era isso, é o outro, eu tô confundindo, velho. Tô conseguindo falar e Tá fazer ao mesmo dando tempo. eu aí, gente. Tá dando eu aí, velho. Vocês estão vendo aí. Vambora. E... Não, aí não é toda vez também não, né, Luiz? Nova Assim, vez. não é assim. E aí, nesse momento, né, eu estou estudando modelos de microcrédito para conseguir aportar nesses empreendedores, por exemplo, 20, 15 mil reais, para que eles consigam ou reformar o seu salão de beleza, seu espaço. Acabou, né? Eu acho que você perdeu e posso continuar falando? Pode, lógico, então tá pode. E aí, cara, ter isso em formato de incentivo do governo ou de instituições privadas, porque hoje um cara ele vai abrir uma barbearia, ele tem que fazer das tripas coração para conseguir comprar uma maquininha, uma cadeira, sendo que tem crédito disponível na praça, só que ele não sabe que isso existe. Então a minha missão é fazer a galera conhecer, saber que existem linhas de crédito específico e desenvolver, propor outras linhas de crédito também, para que a galera consiga empreender. Então, assim, existe um programa nacional de microcrédito produtivo orientado. No Brasil é lei esse negócio, então você pode ter acesso ali a pelo menos 20 mil reais ali que você vai pagar juros baixos, assim. E a galera não sabe desse assunto, não sabe que isso é possível. E é esse exemplo. Eu tenho na minha pesquisa de mestrado entrevista lá do cara que teve que vender bicicleta para poder comprar uma maquininha. E Nossa. aí vai sair do salão que ele trabalhava e vai abrir. Ele fica 3 meses sem conseguir atender cliente porque ele não consegue já sair e ter um salão pronto, sendo que com 20 mil reais ele conseguiria toda a estrutura necessária para começar a trabalhar. Só que aí ele vai, para conseguir uma cadeira, às vezes ele tem que se endividar, sendo que não tem essa necessidade. Então o meu futuro é isso aí. É desenvolver de uma maneira sistêmica a cadeia produtiva da estética. Galera, gostei demais. Tom, muito obrigado, Tamo meu junto, irmão. muito obrigado. Agradeço demais. Ó, eu prometo, próximo play de negócio, quando o Tom finalizar o mestrado dele, vou chamar ele aqui para ele contar um pouquinho dessa história toda para nós. Tom, muito obrigado. Galera do estúdio, muito obrigado. Agradeço demais mais uma edição do Play de Negócio. Despede da galera aí também, irmão. Valeu, gente. Espero aí que eu tenha conseguido ser claro nas minhas palavras, porque jogando ao mesmo tempo não é um exercício fácil. Não é simples. Não é simples, mas acho que eu consegui me sair bem aí. E quem quiser trocar uma ideia aí, pode me chamar nas redes sociais. Se você colocar Tom de Paula lá, ver um maluco de chapéu, de touca, com cabelo diferente, lá sou eu. Então podemos trocar bastante ideia aí. Quem quiser é só me seguir. Valeu, galera! Até a próxima. Muito obrigado, até mais. Valeu. E eu falei que eu ia amassar, hein?